Olá pessoal, eu sou Alberto Delísula e no episódio de hoje vamos fazer a análise do filme Efeito Borboleta. E claro, se você gosta de assistir a análise filosófica de animes, quadrinhos e outros elementos da cultura pop, já se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Toda semana temos 3 vídeos aqui no canal, sendo 2 de neurociência e 1 de filosofia nerd. Efeito Borboleta é um filme de 2004 e nos conta a história de Ivan Treborn, um jovem que acaba nos levando para uma viagem filosófica e caótica. Para falar da trama e de todas as ideias do filme, obviamente relacionadas com a teoria do caos, vamos ter que dar spoilers. Portanto, assiste e depois volta aqui. Ou então, assiste a análise por sua conta e risco. Já na primeira cena do filme, vemos a seguinte citação. É dito que algo tão pequeno quanto bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Teoria do caos. A mensagem deixa claro qual é a premissa do filme. Pequenas coisas podem causar grandes mudanças. É com isso que Ivan Treborn se debate durante a trama. Tendo uma doença não diagnosticada, ele tem apagões. Assim como seu pai, que foi tido como insano e foi internado em uma clínica, onde acaba mais tarde morrendo. Ao ler velhos diários que deveriam ajudá-lo com seu problema de memória, Ivan descobre que tem o poder de reviver o passado e de alterá-lo. No entanto, toda vez que ele volta no tempo e o altera, as coisas continuam caóticas. O filme tem 4 finais possíveis. Além disso, muitos apontam para inconsistências nas viagens temporais de Ivan. Hoje eu vou explicar como essas inconsistências não são erros de verdade. Mas para isso precisamos entender o que é a teoria do caos. E para entender como que ela funciona, precisamos primeiro entender o que chamamos de determinismo. O determinismo é o conceito filosófico e científico de que todas as coisas que acontecem surgem a partir de outras. Tudo no determinismo tem uma causa. Com essa visão, é possível afirmar que se conhecêssemos todas as variáveis do universo, poderíamos também entender todo o futuro e todo o passado. Para o determinismo, nada é aleatório. Nós não sabemos o resultado de um cara ou coroa, não porque ele é imprevisível, mas porque nós não temos ou não usamos as ferramentas corretas para prevê-lo. Se pudéssemos medir o peso, o ângulo da jogada e todas as características atmosféricas no momento do lance, com certeza saberíamos o resultado. Essa noção, apesar de ainda ser debatida, guia a ciência há séculos. O caos e a sua teoria não estão fora do campo determinístico. Na verdade, sistemas caóticos podem ser determinísticos por natureza, mas têm uma dependência de condições iniciais extremamente sensíveis. Esse é justamente o caso do clima. Nós podemos observar grandes tendências, mas para prever o tempo daqui a uma semana é um trabalho incrivelmente complexo, justamente porque pequenas coisas podem resultar em grandes mudanças. Quando Isaac Newton, que viveu de 1643 a 1727, revolucionou a ciência com as suas teorias, o mundo científico começou a buscar explicações determinísticas em vários campos. A física newtoniana é um perfeito exemplo de uma teoria determinística. Nela, conseguimos prever as coisas com grande precisão. A física clássica trata daquelas coisas que vemos no ensino médio. Se um carrinho anda a 80 km por hora em velocidade constante numa linha reta, ele vai percorrer 40 km em 30 minutos e assim por diante. Claro, a gente ainda pode trabalhar com outros conceitos, como o de aceleração, mas ainda teremos resultados previsíveis. Quando Henri Poincaré, na década de 1880, descobriu um dos primeiros sistemas caóticos, ele acabou jogando água no chope de muita gente. A partir daí, vimos que prever o comportamento das coisas nem sempre é tarefa fácil. E bom, dentro dessas teorias, nada mais caótico que a própria vida. E podemos fazer uma análise de como isso é trabalhado no filme. Depois de sermos apresentados a Ivan e a outros personagens, como Kaylee Miller, sua grande paixão, Tommy, irmão de Kaylee e de Lenny, um amigo de vizinhança, vemos que a vida de todos foi marcada por tragédias e traumas. E toda vez que Ivan volta ao passado, tentando reverter um episódio traumático, ele cria outra realidade tão ruim quanto a anterior. E isso tem um motivo específico.
o trauma raiz. O trauma raiz é um gatilho, um evento que faz com que a vida de todos os personagens seja sempre ruim. Mesmo quando a vida é totalmente diferente, existe sempre alguém pagando pelos eventos passados. Na trama, o trauma raiz está relacionado ao pai de Kaylee e Tommy, um pedófilo que inclusive convida Ivan, ainda criança, para gravar um filme com a sua própria filha. O trauma no filme se relaciona com outras ideias da teoria do caos. Lembre-se que o caos não deixa de ser determinístico. Ele apenas é absolutamente dependente de eventos sensíveis. Portanto, algumas coisas sempre terão efeito. Nós apenas não sabemos como esse efeito vai surgir. Isso é mais ou menos como pegar um avião, chegar a uma grande altitude e jogar uma bola lá de cima. Prever a trajetória dessa bola é extremamente difícil. Mas mesmo assim, nós sabemos que ela cairá e atingirá o chão em alguma superfície. No filme, o trauma raiz segue diferentes trajetórias, mas está sempre presente. Seu caminho é incerto, sua existência não é não. E por falar em trauma, ele é representado de diferentes maneiras, como por exemplo, o cigarro. Quando Ivan tem uma conversa tensa com sua mãe no restaurante, ele a encontra fumando. Durante a conversa, ela é forçada a tocar em assuntos traumáticos. E depois menciona o fato de ter perdido outros filhos antes de tê-lo. O mesmo simbolismo é encontrado quando Ivan encontra Kaylee para perguntar sobre sua infância. Inclusive, em uma de suas voltas no tempo, Ivan percebe que sua própria mãe está prestes a morrer por um câncer de pulmão causado por sua compulsão, que foi começada depois que ele perdeu os braços no acidente com dinamite. Além do cigarro, os traumas são marcados através da cor do cabelo de Kaylee, da própria barba do Ivan e da roupa de todos os personagens. Assim como na teoria do caos, em Efeito Borboleta, todo detalhe importa. E já que estamos falando de sutilezas, o filme nos traz algumas ideias tão pequenas que muitas pessoas simplesmente não percebem. Pior que isso, muitas pessoas veem erro onde, na verdade, o filme funciona de maneira primorosa. Existe um detalhe que nos é apresentado naquela primeira frase do filme e que é muito importante. Voltemos a ela. É dito que algo tão pequeno quanto bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Destaque da palavra pode. Uma interpretação errônea e comum da teoria do caos é que as pequenas mudanças vão causar grandes mudanças. Não, isso não é verdade. O que devemos considerar, na verdade, é a potencialidade de mudança e não a determinação da mudança. Imagine, por exemplo, que você está a caminho de uma entrevista. Você chega a um hall e precisa pegar um elevador. Imagine agora que no caminho você tropeçou por um segundo. O atraso causado pelo tropeço pode fazer você perder o próximo elevador. Mas talvez não. Caso você ainda chegue a tempo de pegar o próximo elevador, o seu tempo de chegada na entrevista será o mesmo. O tropeço não terá impacto nenhum. O bater de asas de uma borboleta, portanto, pode causar um tufão, em teoria, no outro lado do mundo. Mas isso não é certo. Nem toda gota d'água vai fazer o copo transbordar. Existem fatos na nossa vida que não mudam nossa existência, mas existem outros que mudam para sempre o nosso destino. E o problema é que é muito difícil distinguir uns dos outros. Quando Ivan volta a primeira vez para o passado, ele acorda em uma realidade aparentemente boa. Ele está namorando com a Kaylee, mas não tem relevância acadêmica e seus amigos não parecem os melhores do mundo. No entanto, Tommy, o irmão de Kaylee, está mais perturbado do que nunca e vai atrás dele. Ivan acaba reagindo e matando Tommy, o que acaba levando para a prisão. Ivan então pede à sua mãe os seus diários, que logo são roubados. Apesar disso, ele consegue ficar com alguns fragmentos e mais tarde ele pede a ajuda de seu companheiro de cela para recuperá-los. Para provar que era especial, Ivan lê um dos fragmentos que ainda tinha. Aí ele volta ao passado e fere suas próprias mãos, o que gera cicatrizes, estigmas. Muitas pessoas se questionam por que essa mudança no passado não fez Ivan mudar de linha do tempo. E a resposta é simples. A ação de ferir as próprias mãos não aconteceu em algum momento determinante de sua vida no passado. O momento retratado não é a gota que vai fazer o copo transbordar. Não é o tropeço que nos faz perder o elevador e não vai ser o bater de asas que cria um tufão.
Além disso, a gente pode notar que o momento de retorno não está relacionado a nenhum trauma específico, como estão todos os outros pontos-chave da história. Para realmente mudar de realidade, Ivan precisa necessariamente de mudar as linhas traumáticas do passado. E é por isso que no final ele percebe que tudo começa com a sua própria interação com seus amigos. Então ele decide voltar e acabar com essa relação. Hoje, excepcionalmente, eu não vou falar do final, até porque são 4. Mas se você conhece todos os finais possíveis do filme, deixe aí no seu comentário qual que é o seu favorito. Aliás, já aproveita e já comenta sobre outras curiosidades do filme que podem ter ficado de fora dessa análise. O filme certamente tem muitos detalhes. O próprio nome do protagonista, Ivan Treborn, é um anagrama para Event Reborn, que pode ser traduzido como evento renascido. Treborn também pode ser entendido como algo similar a tri-nascido, uma referência às suas voltas no tempo. E aí, o que você achou dessa análise? Já deixa sua opinião, deixa seu comentário sobre essa análise. E é claro, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. Aliás, eu tenho certeza que essa análise fez você ter vontade de assistir o filme de novo, é ou não é? Deixa aí o que você achou da análise e até a próxima.